Amém, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versículos 11 até o versículo de número 21. É o texto que nós vamos usar nesta noite para trazermos uma mensagem bíblica, um sermão bíblico, cujo título é O Boca Aberta que não valorizou o galpão do seu pai. Antes disso, vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui. E Te pedimos a Tua bênção, Senhor, que nesta noite o Teu Espírito possa tocar em cada coração, possa estar iluminando cada mente, para que possam entender a Tua palavra. Deus, que eu seja um instrumento em Tuas mãos, que a Tua graça possa ser manifestada através da minha vida nesta noite, alcançando cada família com a Tua bondade, a Tua compaixão e o esclarecimento do Teu Evangelho. Eu te peço isto em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versículos 11 até o versículo de número 21. Esse texto conta a história, a parábola do filho pródigo, que é uma das parábolas mais famosas proferidas por Jesus, uma das parábolas mais extensas e também mais detalhadas. Hoje eu vou tomar um trecho, eu vou pinçar uma parte somente desta parábola para trazer a vocês uma mensagem bíblica dentro desse contexto, como eu disse no início, de associação com a nossa gratidão a Deus por esse abençoado país que está comemorando mais uma independência, mais um ano, mais um aniversário de independência, mas simultaneamente também aqui na nossa região, no Rio Grande do Sul, o nosso povo gaúcho comemorando também o mês de setembro, que é o mês da farroupilha, o mês do nativismo gaúcho, onde é comemorado, onde é destacada a cultura gauchesca, a cultura guasca, e a gente se alegra muito pela oportunidade que Deus tem nos dado de implantarmos uma igreja aqui nesta cidade, nesta região. E hoje, então, dentro desse contexto do nativismo gaúcho do mês de setembro, nós vamos estar trazendo este sermão bíblico, que vai falar coisas muito importantes ao nosso coração. O boca aberta que não valorizou o galpão do seu pai. Para quem conhece o dialeto gaúcho, não tem dificuldade nenhuma de entender o significado dessa abordagem. Vamos então ler o texto bíblico, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 21. Diz assim a palavra de Deus. E continuou Jesus dizendo: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos, para cuidar de porcos. E estando ele ali, desejava se alimentar das bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome.
versículo de número 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Versículo 21, preste atenção. E o filho então lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Amém. Até o versículo de número 21. Para você entender o contexto, ou melhor dizendo, o sentido deste sermão bíblico, eu preciso compartilhar algo com você que não é gaúcho, ou que não conhece o dialeto guasco. Boca aberta tem o sentido de pessoa que é lerda, pessoa que é sonsa, e que está inclusive associado com falta de bom senso. E hoje eu quero aplicar esta expressão que faz parte do vocabulário gauchesco, do vocabulário gaudério, para trazer esta parábola contada por Jesus, que relata a história de um homem que tinha um irmão, mas que um dia ele procura o seu pai, e agindo de uma forma totalmente insensata, agindo de uma forma totalmente reprovável, ele cobra do seu pai que adiante a sua herança. Mas veja só a falta de bom senso desse homem, porque o seu pai estava vivo, então não tinha sentido ele pedir que o seu pai lhe adiantasse a sua herança. O correto seria, como fazemos hoje inclusive, como acontece hoje na nossa cultura ocidental, o correto seria ele aguardar que seu pai viesse a óbito, que seu pai encerrasse a sua vida. Depois disso, sim, ele poderia então dispor, juntamente com seu irmão, que era igualmente herdeiro, dos bens deixados pelo seu pai. Mas nesta parábola, Jesus conta a história desse homem, dizendo que ele se aproxima do seu pai e pede para que o seu pai adiante o patrimônio, as posses, os recursos financeiros da herança que ele haveria de receber um dia lá no futuro. É algo chocante, é algo impactante, porque, em outras palavras, é como se ele estivesse desejando a morte do próprio pai. Então veja só que situação grotesca, veja só que situação difícil. Mas o texto diz que o pai, recebendo esse pedido tão insensato, tão desconexo, por pura graça, por puro favor, de uma forma graciosa, ele decide atender ao pedido daquele filho. Era o filho mais novo, e pela lei judaica, pelo contexto da época, ele tinha direito a 1/3 da herança, e o pai decide então entregar para ele. A outra parte pertencia ao filho mais velho, ao primogênito, e ele era o guri, ele era o mais novo, o caçula. Mas o pai decide então acatar o seu pedido. E o texto fala, na parábola narrada por Jesus, que logo depois, pouco tempo depois, ele pega todo o seu patrimônio, todas as rendas que ele recebeu do seu pai, todo o dinheiro, todo o adiantamento da herança, e ele parte, ele sai de casa, ele vai embora para uma outra terra.
para pagos bem distantes. E lá nesse lugar, enquanto ele tem dinheiro, ele está por cima. Enquanto ele tem dinheiro, ele vai todo faceiro, ele vai todo alegre, ele vai todo empolgado. Mas um dia o dinheiro se acaba. Um dia as suas condições financeiras elas começam a definhar. E daqui a pouco ele não tem mais dinheiro. Ele olha para um lado, ele olha para o outro. Aquelas pessoas que estavam com ele o tempo todo já não agora têm interesse em acompanhá-lo. Aquelas noitadas com muito churrasco, com muita festa, com muito mate. Todas aquelas pessoas agora deixaram aquele vivente de lado. E agora ele olha para um lado e para o outro e se vê sozinho. E aí ele se vê forçado a trabalhar, a procurar alguma forma de sobreviver. Mas Jesus conta dizendo que depois de um certo tempo, ali naquele lugar, sobrevém uma grande fome. Todos começam a passar necessidade, a situação fica apertada e ele é atingido duramente por essa situação, por essa fome que assola aquele país para onde ele viajou. E agora, sem mais nenhum tipo de recurso financeiro, completamente empobrecido, completamente falido, depois de ter gastado, depois de ter esbanjado, como diz o texto, de forma dissoluta, de maneira irresponsável. Por isso o título da parábola que diz a parábola do filho pródigo. Pródigo significa gastador, perdulário, insensato. Depois de esbanjar dissolutamente, de maneira irresponsável, a herança do seu pai, a única opção que lhe resta, uma vez que ele se agrega a algumas pessoas, a alguns homens daquela região, e aí ele arranja ali um patrão, arranja ali uma pessoa, ele começa a trabalhar naquele rancho, naquele lugar, naquela propriedade, naquela estância, e a opção que lhe dão é cuidar dos porcos. Mas ele é judeu e aquilo era algo terrível. Aquilo para ele é o fundo do poço. Era muito humilhante ele na condição de judeu ter que cuidar dos porcos. Mas a situação fica mais difícil ainda porque Jesus conta nesta parábola que a fome é tão grande naquele país que não é possível ele nem mesmo conseguir a sua subsistência pessoal. E aí a situação fica tão apertada que ele chega a desejar se alimentar para sobreviver. Ele chega a desejar o alimento que era dado aos porcos. Mas aquele alimento, ele não podia ser consumido por pessoas, por humanos. Porque havia ali um tipo de elemento naqueles frutos, naquelas alfarrobas que eram dadas aos porcos, que só serviam para o consumo do animal. Se o homem fosse consumir, fazia mal, era indigesto. Então ele ficava desesperado, porque até a sua própria subsistência estava em xeque. E aí você imagina, ele agora falido, sem dinheiro, sem recursos, sem amigos. Porque enquanto ele tinha dinheiro, como eu disse, ele estava cheio de amigos. Mas agora ele estava sozinho. Estava ali naquele lugar. Estava passando fome, passando necessidade. É o fundo do poço para ele. E Jesus conta a parábola dizendo que a partir desse momento, porém, ele cai em si. Ele começa a pensar, ele começa a refletir. Quando ele chega no fundo do poço, quando ele percebe quão desesperadora é a realidade que ele está vivendo. Quando ele começa a notar quão triste, quão deprimente é o cenário que ele está vivendo. Ele começa a refletir. E aí, de acordo com a narrativa trazida por Jesus, ele caindo em si, ele começa a refletir, ele diz: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Quantos trabalhadores do meu pai, lá no rancho do meu pai? Lá na estância do meu pai? Quantos trabalhadores têm fartura? São bem cuidados, são bem tratados, e eu estou aqui
nesse pago distante desta terra, no estrangeiro, e eu estou aqui passando esta miséria, morrendo de fome, passando esta necessidade. E ele continua a sua reflexão. E aí então ele parte para uma segunda situação, para uma segunda postura e para uma segunda reflexão. E ele diz: já sei o que eu vou fazer. Eu vou me levantar e eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou voltar para o rancho do meu pai. Eu vou voltar para essa querência amada de onde eu saí, onde está o meu pai. E quando eu chegar lá, eu vou dizer: meu pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Eu pequei contra o céu, eu pequei contra o patrão velho, Deus Todo-Poderoso, eu pequei contra ele, mas eu pequei também contra ti. Eu não sou digno de que tu me trates como um dos teus filhos. Eu não sou digno, mas me recebes agora, me trata agora como um dos teus trabalhadores, como um dos teus peões, me trata como um deles. E aí, tomando essa decisão, Jesus conta que ele se levanta e começa a viagem de volta para casa. Começa a viagem de regresso para os pagos onde mora o seu pai, onde está a estância do seu pai. Ele começa a regressar. E aí Jesus conta que quando ele ainda vem longe, distante, o seu pai, ele está na porteira do rancho. E quando ele percebe ao longe que é o seu filho, Jesus conta que nesse momento, quando o pai o avista, compadecido, Jesus usa essa expressão, compadecido, movido por íntima compaixão do seu filho, Jesus diz que aquele pai, ele sai correndo ao encontro daquele filho que está voltando para casa. E o abraça afetuosamente, e beija o seu filho, abraça o seu filho. E aí o filho então diz, de acordo com o relato de Jesus: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Queridos, esta parábola é muito linda. Ela vai mais em frente, ela segue mais adiante. Você pode ler em casa o texto todo depois. Mas eu queria usar só esta parte hoje, para falar para vocês aqui sobre a insensatez, a falta de coerência, quando muitas vezes nós não valorizamos coisas que são importantes e que nós poderíamos desfrutar no nosso relacionamento com Deus, coisas importantes que Deus coloca à nossa disposição, no contexto desse galpão eclesiástico, no contexto desse rancho espiritual, que é a família de Deus, a casa de Deus, o reino de Deus. No nativismo gaúcho, o galpão é um lugar onde é fornecido abrigo e aconchego. Abrigo e cuidado, descanso, proteção. Para os peões que trabalham nas estâncias. A igreja de Jesus, ela tem também figuradamente um sentido semelhante. Porque na casa de Deus, na família de Deus, na igreja do Senhor, nós encontramos igualmente abrigo, aconchego, cuidado, tratamento do Pai Celestial. Mas infelizmente muitas vezes, assim como este filho pródigo, assim como este filho irresponsável, muitas vezes nós deixamos de valorizar as bênçãos de Deus, coisas importantes que Deus tem colocado à nossa disposição. Eu queria aplicar esse texto a coisas importantes da nossa vida, e eu enumerei aqui alguns pontos. Se você for olhar para a parábola, você vai perceber que esse vivente, ele não valorizou a honra do seu pai. O texto diz que o seu pai ainda era vivo, e ele foi lá pedir adiantamento da herança. Ele agiu com falta de respeito, ele foi desrespeitoso com seu pai. Isso me faz lembrar de pessoas que não honram seus pais,
Pessoas que têm dificuldade para honrar, inclusive, os mais velhos. Este tem sido um problema muito grande, uma falta, uma deficiência moral muito grande na nossa geração. Infelizmente, muitos dos nossos jovens, muitos dos nossos guris têm dificuldade para honrar os seus pais, têm dificuldade para honrar as pessoas mais velhas. E isso é muito triste, porque essas pessoas esquecem, esses jovens esquecem, esses que muitas vezes não tratam seus pais, não tratam as pessoas mais velhas com o devido respeito. Eles esquecem, esses guris, que um dia, se Deus permitir, eles também chegarão nessa idade, eles também entrarão na terceira idade, eles também um dia serão velhos. Um dia também para eles vai faltar o vigor da juventude, vai faltar saúde. Parece que eles esquecem disso. Esse vivente aqui, esse filho, ele não soube honrar o seu pai. Antigamente, quando as crianças estavam se comportando de uma maneira imprópria, inadequada, os pais, apenas com um olhar na frente das visitas, ele já passava, o pai e a mãe já passavam um recado para o filho, para o guri, para a guria. E apenas com um olhar, o filho, a filha já entendia que alguma coisa não estava correta. Aquilo era uma repreensão. E aquele guri, aquela guria já se recolhiam, já saiu do contexto. Já tinham percebido que não estava bem a sua postura, não estava correto o seu procedimento ali. Bastava um olhar. E os pais já transmitiam aquela mensagem de admoestação, de instrução, de alerta para o filho, para a filha. Mas nós vivemos hoje numa geração totalmente diferente. Às vezes os pais só falta esbugalhar o olho, só falta sair pela, sabe? Só falta sair pela musculatura. Só faltam saltar os olhos. E os filhos não valorizam, não respeitam, não dão a devida atenção. Eu fico imaginando o que será das futuras gerações. Com guris e gurias, moços e moças, que não sabem valorizar os mais velhos, que não sabem respeitar os seus pais, que não tratam com a devida urbanidade. Que Deus tenha misericórdia dos nossos jovens. Mas este homem da história, este filho pródigo, gastador, irresponsável, ele tratou o seu pai assim, não soube honrar, não soube valorizar o seu pai. E aí vem uma pergunta: como é que uma pessoa que não consegue honrar nem o seu próprio pai, como é que ela vai honrar a Deus? Como é que uma pessoa quer honrar a Deus se ela não consegue nem honrar uma pessoa mais velha? Nós precisamos aprender a honrar o Pai Celestial. Nós precisamos aprender a honrar o Deus Todo-Poderoso. Nesta parábola, a figura, o personagem desse Pai representa o Pai Celestial, o patrão celestial. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem se posicionar na vida de uma maneira em que elas saibam honrar, de uma maneira em que elas manifestem uma atitude coerente, que seja de prestar honra ao Pai Celestial. Em segundo lugar, eu aprendo também nesta parábola proferida por Jesus, que este vivente, ele não valorizou também a segurança e o amor recebidos do seu pai. Enquanto ele estava no galpão do seu pai, enquanto ele estava no rancho do seu pai,
ele não valorizou honrar ao seu pai. Ele não honrou devidamente ao seu pai. Mas além disso, ele também não valorizou a segurança, o acolhimento, o cuidado, o zelo com o qual ele era tratado pelo seu pai lá no galpão, lá na estância do seu pai. O que é que ele fez? Ele viajou para uma terra distante, viajou para um lugar desconhecido, para uma aventura irresponsável, desprezando a segurança do rancho do seu pai. Isso me faz lembrar do rancho da igreja. A igreja é o rancho de Deus, é a casa de Deus, é a família de Deus. Na igreja não tem tudo que você quer. Tem muita coisa que você quer, mas você não vai encontrar na igreja. Mas você precisa entender que tudo aquilo que é necessário para você ser bem cuidado, para você ser bem protegido, para você ser devidamente orientado, para você ser devidamente aconselhado, abençoado, tudo isso, o Pai Celestial, Ele vai prover no seu rancho, na sua estância, na sua igreja, na sua casa. Na sua casa, que é a igreja, o Pai Celestial, não vai te dar tudo que você quer. Talvez, como eu disse, muitas coisas que você queira, na igreja você não vai encontrar. No rancho do Pai Celestial você não vai encontrar. Mas aquilo que é essencial para a tua vida, o Pai Celestial, Ele vai prover, Ele vai te dar. Muitas pessoas, elas não sabem valorizar, elas desprezam, elas banalizam as opções que estão disponíveis no rancho do Pai. No rancho do Pai Celestial, na igreja do Senhor, muitas pessoas não valorizam. As opções estão aí. Deus se preocupa com as famílias, então Ele usa a igreja, Ele trabalha através da igreja, Ele coloca opções para as famílias, para as pessoas terem uma vida espiritual exuberante, para as pessoas terem uma comunhão verdadeira com Ele, mas infelizmente, mesmo havendo todo este cuidado da parte do Pai Celestial, no seu rancho que é a igreja, mesmo assim, infelizmente, muitas pessoas não valorizam. E aí o que acontece? Essas pessoas, elas definham espiritualmente. Elas empobrecem espiritualmente. Acontece com elas a mesma coisa que acontece com esse filho pródigo, com esse filho irresponsável que Jesus conta aqui na parábola, com esse boca aberta. O que acontece com ele? Ele decide não aproveitar, ele decide não valorizar, ele decide desprezar o amor, o cuidado que ele podia experimentar, que ele podia receber na casa do seu pai. Na casa do seu pai havia cuidado, havia segurança, havia amor, havia o favor do seu pai. Mas ele decidiu abandonar, ele decidiu rejeitar tudo isso, ele não valorizou e foi para uma outra terra. Ele desprezou tudo isso. Por isso que está escrito aqui, ele diz assim, lá no versículo 17: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Ele está declarando aqui, ele está admitindo que na casa do seu pai, no rancho do seu pai, tinha cuidado, tinha proteção, tinha aconchego, tinha fartura. Mas ele não soube valorizar. Entenda uma coisa, querido. Deus, Ele tem te dado opções na igreja. Deus tem colocado diante de você várias oportunidades para você crescer espiritualmente,
para você ter uma família comprometida com Jesus, filhos abençoados, uma esposa abençoada, um marido abençoado. Deus tem te dado, através da igreja, várias oportunidades, mas se você não valoriza, se você despreza todas essas opções, se você não coloca em prática com os seus filhos, no teu casamento, na tua casa, na tua família, sabe o que vai acontecer com você? A mesma coisa que aconteceu com este filho pródigo. A mesma coisa que aconteceu com este rapaz. Ele foi à falência, ele passou necessidade, ele foi para a sarjeta, ele foi para o fundo do poço, na casa do seu pai, no rancho do seu pai. Ele tinha cuidado, proteção e amor, mas ele desprezou tudo isso. No rancho do Pai Celestial, a igreja do Senhor, nós temos cuidado, proteção, nós temos aconchego, nós temos abrigo, nós temos amparo. Mas se nós rejeitarmos, vem a falência, vem a destruição, vem a tragédia. E quem é o culpado disso? Quem será o responsável? Não será a igreja, o responsável será você mesmo. O responsável será você mesmo. Não adianta você querer transferir a culpa para os demônios. Não adianta você querer transferir a culpa para os espíritos imundos. O culpado é você. O responsável será você mesmo. Em terceiro lugar, este vivente da parábola do filho pródigo, ele também não valorizou ser cupincha do seu pai. Ele não valorizou ser cupincha do seu pai. No dialeto gaúcho, para você que não é gaúcho, cupincha significa companheiro, amigo. Esse filho, gastador e irresponsável, ele preferiu a amizade lá de fora, do que valorizar a amizade de um relacionamento íntimo, efetivo, saudável com seu pai, no rancho do seu pai. Ele decidiu sair da casa do seu pai e foi se envolver com más companhias. O texto vai dizer, o texto que eu li, lá no versículo 13, que ele partiu para uma terra distante, e lá ele dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. No texto original do Novo Testamento, esta palavra, este vocábulo, dissolutamente, dá a entender que ele começou a viver uma vida totalmente desregrada, uma vida promíscua, uma vida sem limites. Então você imagina o tipo de vida que ele vivia naquele lugar. O tipo de relacionamentos com os quais ele se envolvia ali naquela terra distante. Ele optou por todas essas coisas. Ele preferiu optar por esse tipo de vida, por esse tipo de amizades, por esse tipo de pessoas, por aquele tipo de realidade. Ele preferiu optar por essas coisas do que ter a amizade do seu pai, do que ter um relacionamento com o seu pai. Queridos, infelizmente, muita gente se contamina moralmente, se contamina espiritualmente, porque tem trocado a comunhão, o relacionamento com Deus Altíssimo, com o Patrão Celestial, tem trocado essa comunhão com Ele, com amizades destrutivas. Com que tipos de pessoa você tem se relacionado? Quem são as pessoas que fazem parte do teu círculo de amizade? Quem é o teu faixa? Quem são os teus faixas? Quem são? Você que é gaúcho sabe o que eu estou falando. Quem são essas pessoas? Para onde elas estão te levando? Para onde essas amizades estão te conduzindo? Essas amizades estão te trazendo para mais perto do Pai, para mais junto do Pai Celestial, ou estão te afastando dele? Para onde elas estão te levando, essas amizades? Para onde? Para onde? Em quarto lugar, esse vivente também, ele não valorizou aquilo que o seu pai havia adquirido e conquistado.
O texto diz, Jesus contando a parábola, que depois de um certo tempo, depois que ele recebeu do pai o adiantamento da herança que ele havia pedido, Jesus conta que ele foi embora. Ele decidiu deitar os cabelos e foi embora. Deitou os cabelos e foi embora para uma terra distante, sumiu, desapareceu. E lá naquele lugar, ele dissipou toda a riqueza do seu pai, tudo que o seu pai havia conquistado, tudo que o seu pai havia adquirido com esforço, com suor, com empenho, com trabalho, para abençoar a sua própria família, inclusive ele e o seu irmão. Tudo isso ele dissipou. Tudo que seu pai havia conquistado, ele não valorizou. Queria lembrar a você uma coisa muito importante. O nosso Pai Celestial, Ele conquistou por você, através de Jesus Cristo, seu Filho amado, na cruz do Calvário, Ele adquiriu para você o maior de todos os patrimônios, o mais precioso de todos os tesouros, a mais importante de todas as bênçãos, a maior conquista. Deus garantiu, Deus alcançou, Deus adquiriu na cruz do Calvário, através da morte do seu Cristo bendito. Lá na cruz do Calvário, Deus conquistou e adquiriu por você, para o teu favor, para te abençoar, para te livrar da condenação eterna, para que você possa estar na casa do Pai, para que você possa desfrutar dos cuidados do Pai, da bênção do Pai. Deus conquistou para você, lá na cruz do Calvário, através do seu Cristo bendito, Deus conquistou por você ali na cruz. A pergunta é, você tem valorizado isso? Você tem valorizado o que o Pai Celestial conquistou por você através da morte de Cristo na cruz? Você tem valorizado isso? Eu queria encerrar esta pregação hoje à noite, lembrando que a parábola diz que apesar de toda essa história, de tudo isso que aconteceu na vida daquele filho ingrato, aquele filho rebelde, aquele filho boca aberta, apesar de tudo isso, chega um momento em que ele decide mudar de atitude. E você percebe que isso acontece olhando para o versículo de número 17. Você vai perceber que chega um momento em que ele decide mudar o seu comportamento. Mas olhando o texto sagrado, você percebe que essa mudança de atitude, essa decisão que ele toma, ela é processada em consequência de uma percepção que ele desenvolve. Esse filho rebelde, esse filho gastador, irresponsável, ele toma essa decisão quando ele percebe que ele chegou no fundo do poço. Quando ele percebe que a situação dele é uma situação degradante, é uma situação desnecessária, ele não precisava estar passando por aquilo. Ele lembra de todas as benesses e favores que ele desfrutava quando estava na estância do seu pai, no rancho do seu pai, desfrutando do galpão, dos cuidados, de tudo que o seu pai lhe proporcionava. E ele percebe que ele está ali numa situação terrível, de terrível sofrimento, de angústia, de necessidade. E aí, de acordo com o que Jesus conta, de acordo com o que Jesus narra nessa parábola, a partir daí então, ele decide mudar de atitude. E aí, queridos, tem duas situações, aí tem dois elementos que eu quero destacar aí. O primeiro é que, de acordo com o que Jesus fala, ele toma a decisão de voltar para o rancho do seu pai. Ele toma a decisão de voltar para a casa do pai, mesmo esgualepado, mesmo machucado, ferido, todo esgualepado, mas ele toma a decisão de voltar para a casa do pai. Ele reconhece a sua condição.
Ele reconhece o seu cenário, ele reconhece a sua conjuntura, ele reconhece o estado que ele está, degradante, machucado, ferido. É preciso reconhecermos a nossa condição diante de Deus. Ninguém pode se voltar para Deus. Ninguém pode se voltar para receber os cuidados do Pai, para poder desfrutar dos cuidados, do aconchego, do zelo, da bênção que encontramos no rancho do Pai Celestial, enquanto não percebermos, enquanto não reconhecermos a nossa miséria, a nossa verdadeira situação. Foi isso que aconteceu aqui, a partir do momento que este filho pródigo, este filho irresponsável, ele percebeu a sua miséria, mesmo esgualepado, machucado, ferido, um trapo, mesmo assim, ele decide voltar, porque ele percebeu que era isso que ele precisava fazer. Ele percebeu a sua condição. E em segundo lugar, ele também voltou, mas ele não voltou de qualquer jeito. O texto diz que ele voltou verdadeiramente arrependido. Por isso ele diz assim: eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou voltar lá para o rancho do meu pai. E quando eu chegar lá, eu vou dizer: meu pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu pequei diante do patrão celestial e eu pequei diante de ti também. Eu não sou digno de que tu me trates como um teu filho. Me trata como um dos peões. Me põe para trabalhar junto com a peãozada. Mas eu não sou digno de que tu me recebas, de que tu me trates como teu filho. Eu pequei contra ti. É que você percebe aí um arrependimento genuíno. Um arrependimento genuíno. Ele decidiu mudar a sua atitude, porque ele reconheceu a sua miséria. Ele reconheceu o seu estado de penúria. Mas ele também tomou uma decisão verdadeira. O seu arrependimento foi sincero, a sua atitude foi sincera. Se você quiser ser tratado por Deus na casa do Pai Celestial, no rancho do Senhor, que é a igreja de Deus, lugar onde somos tratados, você precisa dessas duas virtudes. Você precisa, em primeiro lugar, reconhecer a sua condição. Você precisa reconhecer a sua rebelião contra Deus. Você precisa reconhecer as suas mazelas. Você precisa reconhecer que você quebrou os mandamentos do Senhor. Você precisa reconhecer que você não é melhor do que o seu irmão que ficou no rancho. Você precisa reconhecer que você não é melhor do que ninguém. Você precisa reconhecer que você não é melhor do que aquelas más companhias que estavam lá naquela terra onde você andou, onde você peregrinou. Você precisa reconhecer que você precisa do cuidado do Pai, que você precisa ser tratado pelo Pai, no seu rancho, na sua casa, na igreja do Senhor. E você precisa fazer isso de coração. O seu arrependimento tem que ser sincero. Eu quero encerrar este sermão e a gente vai orar agora. Mas antes eu queria deixar uma pergunta aqui para você. Que coisas importantes você tem deixado de valorizar na sua vida, no seu relacionamento com Deus? Você olha esta parábola contada por Jesus e você vê este rapaz, este filho rebelde, este filho insensato. Você vê este filho com atitudes de desrespeito. Ele deixou de valorizar várias coisas importantes no seu relacionamento com seu pai. Ele deixou de valorizar várias coisas importantes que estavam disponíveis para ele no rancho do seu pai, na casa do seu pai. Ele deixou de valorizar. Quantas coisas você tem deixado de valorizar no seu relacionamento com Deus? Quantas coisas você tem deixado de valorizar nesta vida que Deus tem colocado diante de você para ser bênção e você tem desprezado? Eu não sei, mas eu quero te dar uma boa notícia hoje aqui. Se você ler a parábola, seguir em frente, você vai descobrir que aquele pai aceitou seu filho de volta.
Ele aceitou o seu filho de volta. Se você tiver a mesma postura, o patrão celestial, o nosso Pai celeste, Ele está à tua espera. Ele está de braços abertos para te receber, para tratar as tuas feridas, as tuas mazelas, para trazer cura para a tua vida, para escrever novamente a tua história daqui para frente. Eu queria convidar você para nós orarmos neste momento. Aí onde você está na sua casa, reúna os seus filhos, reúna a sua esposa, seu cônjuge.